Olá para você! Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Ei, minha gente, eu estava com saudade de vocês. Primeiro programa do ano de 2026. Uma delícia, né? Temperatura alta, estamos com a sensação térmica de -5 graus, abaixo de 90, porque o calor está danado. E o tema do Ponto a Ponto para iniciar esse ano não poderia ser outro. Verão real, escolhas, limites e autocuidado. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui com muito prazer 3 mulheres empoderadas, inteligentes e super saudáveis. E para falar aqui comigo, ela, Adriele Maoli, formada em Educação Física, bacharelado e licenciatura, pós-graduada em Docência, Educação Física Escolar, Treinamento de Força, Musculação e Biomecânica da Musculação. É autora do livro Musculação para Idosos, Prevenção e Coadjuvante no Tratamento da Osteoporose. Atua como personal trainer desde 2012, presencialmente, e trabalha com consultoria online desde 2020, atendendo centenas de mulheres em mais de 10 países. É também palestrante dos cursos Personal de Alto Nível, Como Faturar Mais e Fidelizar Alunos e Avaliação Postural de Forma Prática, prescrição de treinos eficientes e corretivos. Seja muito bem-vinda, Adriele. Muito obrigado. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Michele. É um tema muito importante para a gente, para nós mulheres que estamos tão preocupadas com o nosso corpo e saúde. Nossa, eu já estou aqui ansiosíssima. E aqui comigo também ela, Raquel Barros, nutricionista funcional com especialização em nutrição esportiva e nutrição clínica gastrointestinal. Faz atendimento em consultório há 15 anos com equipe multidisciplinar de ginecologia, endocrinologista e gastroenterologia, com ênfase na saúde da mulher e emagrecimento. É especialista em tratamento de doenças funcionais do intestino, como disbiose, síndrome do intestino irritável, obstipação crônica e intolerância alimentares. Muito bem-vinda, Raquel. Olá, Michele, muito obrigada pelo convite e estou aqui, para cuidar, ajudar e tirar todas as dúvidas dessas mulheres. Maravilha! E completando o nosso time aqui hoje, ela, Giovana Antonelli, advogada, artista e criadora de conteúdo. Mas, acima de tudo, uma mulher comum que precisou aprender a se cuidar sem se violentar no processo. Hoje fala sobre o autocuidado possível, rotina real e constância sem culpa. Muito bem-vinda, Giovana. Obrigada pelo convite, fico feliz de fazer parte desse bate-papo de pessoas tão qualificadas. Espero que eu possa contribuir com a minha experiência de vida. Ai, tenho certeza, estamos aqui ansiosíssimas e quem está do outro lado, com certeza. Gente, o verão simboliza energia, alegria, vitalidade, abundância, transformação e renovação. Associado ao calor do sol, são dias mais longos e momentos de lazer, férias, celebrações como o carnaval. Tudo isso representa a junção de prazer e conexão com a natureza e com a vida social. Em resumo, o verão é um período de pico de energia e vida, tanto na natureza quanto nas atividades humanas, promovendo aí a expansão, a alegria e o desfrute. E aí, para começar nosso bate-papo, eu vou querer saber de cada uma de vocês, e é uma pergunta mais pessoal, tá? Como é a relação de vocês com o verão? Eu vou começar com a Adriele. Em relação ao verão, tanto é uma fase onde eu tenho uma captação muito maior de alunas, tanto da consultoria online quanto do presencial, que a gente sempre quer estar ainda mais belas, para mostrar os corpos na praia, roupas mais decotadas. E também é uma fase que a gente quer se cuidar mais. Então, a gente se preocupa tanto com a parte alimentar, quanto com a parte do treino, porque é um combo perfeito, né? Eu já treino a minha vida inteira, desde os meus 16 anos. Então, eu já tenho essa relação tranquila com o treino e alimentação. Mas a gente pega perfis de alunas de todos os tipos.
alunas mais velhas que começaram a se cuidar agora, alunas mais novas que já querem começar a vida dentro do caminho para isso, e próximo do verão essa procura ela sempre aumenta. Aumenta, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque tem gente que é passe de mágica, aqui também não é assim. Não. Mas parece que o verão, o sol, ele chega com essa energia, né, Raquel? Daquela vontade, a gente se ilumina mais, vontade de se cuidar mais, de estar mais ao ar livre. Como é a sua relação com o sol, com o verão? O verão é maravilhoso, né? Só em você sentir ali aquela luz maravilhosa, o sol, você já tem mais energia, disposição para fazer as coisas. E eu tenho uma relação maravilhosa, né? Eu gosto de treinar pela manhã e quando eu acordo, eu já acordo pensando em cuidar da saúde, né? Em buscar os alimentos corretos para poder treinar. E é tão bom quando você acorda e tá tudo claro, né? Porque quando está no inverno, você acorda e ainda está ali o escuro. Aí a cama te abraça de novo. Aí Não você vai faz, não. ai, eu não sei se eu vou. Então é maravilhoso o verão. Em relação à busca também, as pessoas elas procuram se cuidar mais, né, para estarem mais bonitos, né? Porém, sabemos que é o ano inteiro, né, que nós precisamos cuidar e zelar, né, do nosso Exatamente. corpo. O verão é sazonal. Nossos cuidados não. Tem que ser todas as 4 estações, né? Isso, com certeza. E você, Giovana, mas antes de tudo, Giovana Antonelli, eu tenho certeza que quando eu anunciei, todo mundo ficou com isso da cabeça. Todo mundo questiona muito essa questão desse homônimo, né? Eu espero que eu não tenha decepcionado o seu público. De jeito nenhum. Mas fico feliz. Eu sou uma pessoa muito diurna, né? Então, no verão, assim, eu me sinto em casa. Mas é um período de bastante preocupação também, porque a gente entra num modo de comparação muito forte. Principalmente nessa época de redes sociais, onde todo mundo tem não só a vida perfeita, mas um corpo perfeito. E muitas vezes também super editado, né? E a gente passa a se comparar com pessoas que têm uma rotina muito diferente da nossa, né? Nós somos mulheres reais também, que trabalham, que têm família, filhos, marido. Então, são muitos pratinhos para equilibrar. E o verão, ele chega com mais essa pressão. E eu tento, né? E é o que eu acredito, que não precisa também ter essa pressão tão grande, né? Que a gente pode, cada dia, melhorar um pouquinho, se sentir mais confortável no seu próprio corpo e aproveitar o verão sem culpa. E curtir o processo, né? Curtir o Faz parte. processo. A gente já falou algumas vezes aqui no programa que a questão de rede social é que você compara o palco que as pessoas estão exibindo com o bastidor que você está vivendo. E aí, a vida real não é aquilo ali, gente. Não são, os corpos são editáveis, está tudo ali com muito CapCut e Photoshop e tudo mais, né? E eu acho muito interessante quando chegam mulheres que trazem essa realidade. Falam assim, olha, eu tenho esse corpo aqui, mas esse corpo aqui tem uma cirurgia plástica, esse corpo aqui tem um procedimento. Isso não é desmerecimento nenhum, né? Mas o bom é que você faça, que mostre que a pessoa, olha, é possível também você chegar a uma vida, um corpo bonito e saudável, com coisas mais palpáveis e reais. O verão é das 4 estações do ano aquela mais quente, né? Que é caracterizado por dias mais longos e noites mais curtas e a alta incidência solar. E frequentemente acontecem algumas chuvas intensas aí, que são as chuvas de verão, né? E ocorre ali após a primavera e antes do outono. Para você aí colocar no seu caderninho aí, é marcado com o início do verão no solstício de verão, em torno de 21 de dezembro, aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, e 21 de junho, lá no Hemisfério Norte. Então tem uma diferença aí. Deli, academia lotada, final do ano, todo mundo em busca de um milagre. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Se a gente consegue equilibrar durante o ano, mesmo indo poucas vezes na semana, tem pessoas que acham que treinar 3 vezes na semana não dá resultado, mas dá resultado sim. Então, se eu consigo iniciar talvez um verão, pegar essa empolgação de treinar no verão e dar continuidade no restante do ano, mesmo treinando 3 vezes na semana, você consegue ter tanto construção de massa muscular quanto redução de gordura e com certeza uma vida mais saudável. Perfeito. Aí, ó, que dica. Vai pegando que vai ter muitas dicas nesse programa aí, essa já é valiosa. Então, a pessoa já pega essa parte do verão, coloca essa questão aí da rotina, do hábito. E quem sabe daqui a pouco, a gente sabe que a vida de nós, mulheres normais, como a Giovana mesmo colocou, não é fácil, a gente tem multitarefas, mas dá para encaixar ali aquele autocuidado, né? Que a mulher também se colocar, às vezes, em primeiro plano. Vou acordar, então, um pouquinho mais cedo e vou encaixar. Talvez não dê 1 hora todo dia, mas esse dia vai dar 1 hora, ou vai dar meia hora. Treino bem feito de 30, 40 minutos é capaz de mudar um corpo que você não faz ideia. Tá vendo aí?
Peguem a visão. Raquel, pra gente fechar esse bloco, essa época também é uma época de festas. É uma época que você sai muito da rotina. E aí pode ter um prejuízo aí nessa questão de ter que comer de forma mais equilibrada, né? O que fazer nessa época do ano para ter uma alimentação mais saudável e ter esse resultado tanto na saúde quanto esteticamente? Na verdade, assim, como a gente já tem falado, né? A constância de você buscar os alimentos mais integrais, digo integrais, alimentos que são comida de verdade, já é algo importante, né? Para essa pessoa buscar e fazer durante todo o processo do verão. Claro que a ingestão de água, né, frutas riquíssimas em água, a gente pode inserir mais nessa rotina, porque isso também vai ajudar nessa hidratação, na eliminação de toxinas, porque as pessoas elas buscam muito também, né, a bebida alcoólica de uma maneira mais intensa, Esse povo é principalmente assim, bebe, que é uma loucura. pensando aí no carnaval, né? Então a gente tem que pensar em muitos líquidos, né? Alimentos que contenham líquido para poder ajudar nesse processo, porque é muito gasto de água mesmo, né? E esse paciente a gente indica bastante que ele busque a constância na comida de verdade. Não é aquela restrição, né? Algo que ele tenha aquela dificuldade de seguir. Por exemplo, quando a paciente ela tem aquela dificuldade que a Adriele falou, fazer a marmitinha, tem pacientes que não conseguem fazer, que não tem tempo, não se planeja. Mas você pode, na rua, fazer uma escolha mais saudável. Isso, em cima do seu prato, você fazer as escolhas mais saudáveis. Geralmente, eu peço para a paciente fazer um T no prato. O que é o T? O T, onde a maior parte vegetais e legumes e os outros 2/3 entre carboidrato e proteína. Então, isso já se mostra um prato porque saudável. Porque também tem gente que tem aquela aversão, ficou com aversão a carboidrato, como se o carboidrato fosse o grande vilão. Não é. Precisa também ter um carboidrato para equilíbrio dali, né? Com certeza. A gente vai falar daqui a pouco mais de construção de massa magra, então é fundamental também. Fundamental. Né? Falou da água, importantíssimo. E o carboidrato, ele também vai dar energia para esse indivíduo poder fazer as funções dele. Como tem uma maior perda calórica, quando você tem um local mais quente, você tem um gasto energético maior também. Então, o carboidrato bem escolhido, bem equilibrado, a gente tem que colocar sim no prato. Perfeito. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o intestino, porque também o intestino funcionando bem é fundamental para quem quer, principalmente quem quer emagrecer, não é? Com certeza. A gente vai falar mais sobre isso, porque intestino dá uma pauta inteira só de intestino. Verdade. Giovana, você entrou aqui para mostrar para as pessoas que é possível, sim, entrar num processo de transformação, né? Que mulheres, nós, reforçando, mulheres normais, que não são artistas, se bem que você é artista plástica e pintura, mas que, assim, que tem uma vida cotidiana agitada, consegue, sim, botando no foco e com a ajuda dos profissionais corretos, ter uma transformação do corpo. A gente vai fechar esse bloco, porque já está acabando, mas quando a gente voltar, eu quero que você conte toda a sua transformação e qual foi o gatilho principal que você teve para essa transformação. Para que a gente inspire quem está assistindo aqui, a gente que acha assim, não, eu não consigo, não vou conseguir sozinho, só vou conseguir se comprar uma piscina de Monjaro. Vamos falar também sobre as canetinhas, viu? Daqui a pouco. Consegue. E aí eu quero que você dê seu depoimento, mas vai ser um intervalo rápido, você também não sai daí não, eu sei que você quer saber dessa história, eu também. É rapidinho, ponto a ponto, mulher, volta já. Voltamos com Ponto a Ponto Mulher e eu fui pro intervalo e fiquei aqui pensando, meu Deus, quero ver essa história de Giovana, que eu sei que vai me inspirar, vai inspirar você que está assistindo. Então, Giovana, conta pra gente como é que foi essa transformação aí na sua vida, de onde é que veio esse gatilho para, assim, agora eu vou mudar? Bom, eu sempre fui uma pessoa ativa, mas chegou a pandemia e tudo mudou, né? A questão de ficar em casa, de sair da academia, me deu algum peso. E o ser humano é muito adaptável, né? Então eu fui vivenciando aquilo dali, me sentindo um pouco mais cheinha, aí trocava roupa, aí folgava a calça, já não queria sair tanto em foto, porque já não me sentia tão confortável, e fui vivendo. Quando chegou no começo do ano, eu fui na cardiologista pela primeira vez, até então na minha vida. E ela jogou verdades na minha cara. Aquele desconforto, o pezinho que eu estava mais, já era obesidade, né? E fazendo os exames, eu descobri que eu estava também com gordura no fígado. Então, o gatilho
foi a saúde, principalmente, claro, que a resposta estética estimula muito a continuar no processo, traz uma felicidade muito grande, mas o start foi realmente a saúde. Aí a médica sugeriu o uso das canetas emagrecedoras, né? Da primeira vez eu fiquei um pouco apreensiva, mas aí fui conversando, estudando e conversando com o médico que me deu uma segurança em relação a isso, né? Que tá aí a ciência disponível pra gente, não tem porquê. A gente com segurança... Você chegou a pesar quantos quilos? 85. 85. Eu tenho 1,65. Você parece ser mais alta que eu. É um Não, você é salto. 2 centímetros. Porque eu tenho 1,63. Mas assim, porque você mais esguia assim, né? Pensei que ela tinha uns 70 e pouco. Não, porque agora eu tô com não, amiga, 65, realmente né? você tava bem Então, acima mesmo. eu tava com obesidade nível 1. E impacta na saúde, né, por completo, não tem jeito. Sim, além da parte estética da saúde, eu falei assim, olha, pô, eu tenho que ir, então eu vou bater, juntar as pernas, vou passar dessa para melhor, não quero. Exatamente, e isso traz um desconforto muito grande no dia a dia também, né? De você se sentir, primeiro, desconfortável em tudo que você veste, pelo menos para mim era assim, e um desconforto de ofegância na vida no dia a dia mesmo, né? De não conseguir subir uma escada tranquila. E não Quais é bom. foram as modificações que você fez na sua rotina? Tudo. Porque eu fui em 3 pilares, né? A medicação, a mudança de hábitos com a vida mais saudável e alimentar também. Porque desde o começo, quando eu tomei a caneta, né? Eu procurei uma ajuda nutricional, que para mim foi importantíssimo, né? Porque eu tinha uma preocupação muito grande de tornar o processo sustentável após o uso da caneta, né? Que ninguém vai ficar usando isso a vida toda, né? Então, eu passei a fazer a minha própria comida. A marmitinha, como você falou, é complicado enquanto se faz ali, se encaixar, mas é de uma satisfação enorme quando você tem o que comer já certinho no seu dia a dia. E o exercício físico, né? Que eu entrei e aí eu faço tudo que eu vou me empolgando, né? Pegando esse gancho, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essas canetinhas emagrecedoras, vamos trazer aqui as substâncias, vamos debater sobre elas, que é uma polêmica que todo mundo está se falando. Mas antes disso, eu quero saber aqui, Gisele, a musculação, ela é uma aliada para o emagrecimento? Porque fica nesse questionamento, ai, não quero malhar não, porque eu vou ficar muito musculoso. Todo mundo acha, se eu malhar, vou virar um físico... Seria tão bom se fosse assim fácil, né? E qual é o mínimo ideal, assim, para a pessoa fazer por semana, tal, para ter um resultado? O que os órgãos de saúde indicam para a saúde mesmo, o ideal é 150 minutos por semana. Então, caso você faça uma atividade de 30 minutos, o ideal é que você faça 5 vezes na semana. Só que, normalmente, uma pessoa faz uma atividade ali de 40, 50, 1 hora. Então, por isso que eu falei que 3 vezes na semana você já consegue um bom resultado. Se conseguir treinar todo dia, ótimo. Se não conseguir treinar todo dia, não é porque não faz atividade todo dia que não vai ter um resultado. Agora, para se ganhar massa muscular, o principal é a musculação, especialmente para nós mulheres, que temos uma perda de massa muscular e óssea muito acentuada, principalmente acima dos 40 anos, por conta das taxas hormonais mesmo. Então, é extremamente importante não só para a saúde estética, mas como para a saúde física, que a gente faça musculação para a gente não perder massa óssea, não ter problemas de articulações, dores no joelho, na coluna. Sabe o que eu acho engraçado isso? Que às vezes as pessoas não associam a musculação a essa questão do osso. Né? E aí você traz no seu livro a questão da osteoporose, como ela é preventiva. Demais. Né? E para pessoas, eu já ouvi médicos falando que para quem já está com osteoporose instalada, a musculação é um tratamento. É sim. É necessário fazer, como é que funciona? O nosso músculo, quando ele contrai, que ele precisa empurrar ou puxar um peso, ele faz aquela contração muscular e o músculo está ali no osso. Quando ele faz essa contração, ele puxa, ele traciona o osso. O nosso corpo entende que aquele osso ali, se ele estiver fraco, quando aquele músculo contrair, ele vai quebrar. Então, o cérebro ele vai sinalizar todo o seu corpo para levar mais nutrientes para esse osso e condicionar esse osso a ficar mais denso, mais forte. E essa densidade óssea vai aumentando devido a essa tração muscular. Por isso que é tão importante a musculação para os idosos também. Olha que maravilha, gente. Nosso corpo é perfeito, né? O corpo humano é super inteligente. É só a gente que estraga a máquina. A gente tem que aprender a cuidar dela. Raquel, para emagrecer, tem gente que fala assim, então para de comer que você emagrece. Não é bem assim, né? Períodos longos sem emagrecer. Fala um pouquinho também dessa questão do jejum intermitente, se é bom utilizar, não é? Como é que funciona esse processo de emagrecimento? Então,
Existem diversas estratégias, né, de emagrecimento. Hoje nós temos aí não só o jejum, mas temos também as dietas low carb, cetogênicas. E quando você pensa em um gasto calórico diário de um indivíduo, você precisa identificar o que é que você vai dar àquele paciente para ele poder perder peso. Então, quando nós temos diversos tipos de pessoas, então temos que identificar qual é o que é melhor para cada um. A Giovana tocou, né, no assunto da caneta e realmente a caneta emagrecedora ela chegou como uma aliada no processo de melhoria da obesidade, resistência à insulina, melhora de diabetes, esteatose hepática, mas tudo de maneira indicada, acompanhada, para que esse paciente consiga desmamar esse medicamento e continue magro, né? Então, hoje os estudos mostram que a maioria das pessoas que utilizam sem indicação, de maneira avulso mesmo, eles tendem a recuperar 5 a 10% desse peso que ele perdeu. Né? E fora o perigo que coloca a saúde quando você toma remédio, qualquer medicação por conta própria, Pois né? bem, porque tem algumas consequências. E o intestino, ele é um dos que sofrem mais, né? O GLP-1, que é o hormônio que é liberado lá no intestino, ele vai trazer saciedade para o paciente, ele vai enviar informações para o cérebro, para que o cérebro, ele identifique a saciedade, um dos efeitos do GLP-1. E as canetas emagrecedoras são os análogos do GLP-1. Então, nesse processo, o paciente come menos. Então, comer menos é bom para esses pacientes, porque eles deixam de comer e aí vai perder. Porém, quando ele for comer, ele precisa saber o que ele vai comer. Sim. E muita gente chega no consultório e aí faz um beliscozinho, né? Come um docinho, come um carboidrato isolado, não adiciona a proteína para poder ajudar no processo de construção muscular. Ou seja, está alimentando o corpo, mas não está nutrindo o corpo. Não está nutrindo, não está dando um nutriente específico. Porque dá para emagrecer comendo pizza. Dá para emagrecer comendo pizza, agora, bem, uma quantidade pequena e Mas não é bom. não vai dar saúde, né? E aí, Perfeito. o que é que a gente precisa? A gente precisa traçar a estratégia ideal. Todas as estratégias, elas têm efeitos, sim, mas não existe uma única estratégia. Às vezes, o paciente, ele não consegue fazer jejum. E aí, ele não vai emagrecer? Ele vai emagrecer. E aí, a gente vai buscar o que é melhor para ele, né? Então, eu costumo, não existe uma receita de bolo, não existe uma dieta igual para todo mundo. Você é diferente de Giovana, que é diferente de Adriele. Então, eu tenho que identificar qual é a sua necessidade. Se você faz a musculação, o que é que eu vou lhe entregar para que você construa aquele músculo esquelético? E aí, esses pacientes, eu volto, tende a perder massa magra, então a gente tem que cuidar muito desse controle. Ontem mesmo eu atendi uma paciente e eu fiquei tão feliz porque ela teve uma perda de 25 quilos. Tá? Fazendo dieta, musculação, e ela precisou utilizar, né, os análogos do GLP-1 e ela não perdeu massa magra. Olha que ela fantástico. manteve a massa magra, ela não construiu, mas ela também não perdeu. Só em não perder já é um ganho, né? Já é um É ganho, raro, só é perdeu raro não gordura. perder. pessoas. É raríssimo, raríssimo. E eu digo para o meu paciente, eu falo, olha, é melhor você manter do que você... Se você perder músculo, é pior do que você ganhar gordura. Saiba disso. Quanto mais para pacientes acima de 40 anos, né? 35 mais. Principalmente para as 35 mulheres, mais. né? É. O nosso músculo é um dos maiores captadores de glicose. Então, se você tem mais músculo, você vive melhor, porque você vai ter uma resistência à insulina melhor, você vai poder comer mais carboidratos, doces, porque você tem aonde jogar aquilo ali. Na hora da musculação, você vai utilizar. Então, quanto mais músculo você tem, mais você pode comer carboidratos, açúcares em geral. Lógico que a gente não vai exagerar no Lógico. açúcar. Mas você tá com aquele crédito ali para você usar, Exatamente. né? E usar principalmente nessa época do ano, que tem muitas Isso, confraternizações e tudo mais. Como é que você conseguiu ajustar a sua rotina, Geu, para ter manter as pazes com seu corpo, né, e conseguir criar uma rotina mais saudável? Você que trabalha, que é criadora de conteúdo, como é que você faz? Qual é a sua rotina hoje para incluir a atividade física e a alimentação? A mudança ela foi
gradual, mas hoje ela está totalmente ajustada, porque para mim virou já o ordinário. Então, acordar, ir para a academia, me alimentar, ir para o trabalho, voltar e dormir. E eu acho que também que eu gosto de ser muito transparente nas redes sociais, por isso que desde o começo eu expus o uso da caneta, né? Para não criar também falsas expectativas nas pessoas. Olha, você emagreceu tão rápido. Eu falei, vamos lá, calma. Estou emagrecendo, mas eu estou fazendo aqui também tudo. E tento deixar muito claro que o Mounjaro é só uma muleta, né? Ele não muda nada, ele não resolve nenhum problema. Então, se você não mudar o seu ambiente, você não mudar o seu comportamento, após pode ter que tudo volte, né? Então, as pessoas me perguntam muito, mas você não tem medo de engordar de novo? Eu falei, gente, eu não tenho medo nenhum. Porque minha rotina hoje, ela é completamente diferente, né? Eu sei exatamente o que eu como, eu aprendi a comer com ajuda nutricional. Outro ponto que eu queria tocar, é importante, a pessoa que quer, eu quero fazer carreira solo, vou tentar sozinho, vou tentar só com dicas de internet. Ter um profissional, até que ajude de forma online, mas que ter um profissional é importante? Muito importante, porque é muito fácil você não comer nada. Porque realmente é uma ajuda que tira muito a fome. Então, por diversas maneiras, assim, eu tive que me forçar a comer. Porque eu tinha que bater, eu tive isso sempre muito claro por conta do medo de perder a massa magra, né? De bater as minhas metas de proteína diárias. Então, a nutricionista passava e eu me esforçava para comer aquilo. Então, talvez você, sem uma ajuda, vai deixando, vai levando e não vai saber alimentar para nutrir o corpo. Então, por isso que tem muita gente que relata que com o Mounjaro perde força de cabelo, unha, porque além disposição, né? Muita gente não consegue treinar, aí me vê correndo 5 km, aí fazendo boxe, mas você toma Mounjaro? Eu falei, gente, eu me alimento, né? Eu não me dopei. Uma coisa interessante também é que eu nunca... Não me dopei, frase forte, é uma verdade, né? Eu nunca fui para a dose de 5, né? Então, porque eu sempre conversei com a minha nutricionista que eu não queria não sentir nada, né? Eu queria a ajuda do medicamento, claro, para me ajudar a ter escolhas mais racionais, sem aquela fissura da comida, né? Mas, assim, eu sentia vontade. Então, controlar a ansiedade e criar novos hábitos mesmo. Exatamente. Durante o processo, eu não estava anestesiada, né? Eu estava ali dentro do controle e vivendo o presente, tentando trazer também, através de atividades físicas, uma alegria, uma leveza muito do processo, né? Porque, assim, emagrecer, ela é difícil, né? Mas ele não precisa ser penoso. Porque se a gente tem também um processo muito odioso, ele não é sustentável. E emagrecer, ter uma vida mais saudável, é um projeto para sempre, né? Então, a gente não pode focar também só, o verão está chegando, né? Sim. Isso tem que ter sustentável para sempre. Perfeito. E aí tem que ser aquela rodada de chave. Exatamente. Tanto é que muita gente aconselha, a gente vê especialistas falando, que é você associar esse protocolo todo de emagrecimento com a ajuda psicológica, principalmente para quem sofre de obesidade, né? Para poder justamente tirar essa chavinha. Maravilha. Olha que tem muito assunto ainda. Esse programa devia estar com 4 blocos ou 5, porque a gente está fechando mais um. Meu Deus. E a gente não chegou ainda na metade dos assuntos aqui que temos para falar. Mas olha, não sai daí não. O intervalo vai ser muito rapidinho. Ponto a ponto, mulher, volta já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher. Gente, o tema aqui tá maravilhoso. Eu acho que tranquilamente podia ter umas 3 horas de programa, porque é até assunto pra gente falar aqui. E a nossa equipe de jornalismo foi às ruas para saber como é que o nosso povo baiano aqui está se preparando ou se prepara aí pro verão. Vamos conferir. Você se prepara para o verão? Com certeza, sempre. Eu estou me preparando, trabalhando e tirando o resto de folga para ficar na praia. De que forma você se prepara para o verão? Então, geralmente eu tento sobreviver ao final de semestre, antes do verão, e meu aniversário é em dezembro, então eu sempre crio muita expectativa para esse período, né, de finalização de ciclo, finalização do ano e abertura do próximo. Para o verão aqui, ainda mais a cidade de Salvador, uma cidade calorosa, né, e aproveitando esse clima bonito, então eu curto mais a praia, dou uma passeada, né, curto a natureza, então tomo água de coco, faço atividade física, né? Alimentação sempre, a malhação é o ano todo e, no geral, cuidando da saúde. Pegando legal, a gente tem que se hidratar melhor, comer fruta, sempre estar com uma garrafinha de água do lado. De que forma você está se preparando para o verão?
Estou fazendo uso de hidratação, cuidados com a alimentação, faço atividade física, faço yoga, faço meditação. Eu pratico esporte ao ar livre e academia também. De todas as formas e não só para o verão. Por conta da idade já está chegando, a gente se prepara de todas as formas, tanto de academia como em ar livre, principalmente na praia, nesse verãozão que está chegando. Eu acabei de voltar de um exame de bioimpedância, ou seja, estou fazendo todos os exames possíveis, indo consulta com médico, nutricionista, metabologista, para ver tudo isso daí, tudo certinho. Estou me preparando, estou fazendo caminhada e muitos exercícios. Eu voltei para academia, troquei a alimentação, aí estou tentando manter, mas é mais ou menos saúde mesmo, não é nem estética, é saúde mesmo. Faço academia, tomo ômega 3, faço as caminhadas também. São essas coisas para poder a gente ficar com o corpo em dia, né? Mais para a saúde do que qualquer outra coisa. É que meu povo baiano tá esperto, viu? Ó, alimentação, mudou a alimentação, foi fazer uns exames prévios, hidratação, muita coisa. Achei que tá todo mundo aí no caminho certo pro verão, né, Adriele? Certíssimo, principalmente pela hidratação. Mulherada que quer ganhar músculo tem que se hidratar, tem que beber água. Nosso músculo é composto 70% de água. Se eu vou lá, malho, mas não bebo água, como que esse músculo vai crescer? E tem gente que não dá atenção pra isso, né? A gente fala, acha que é tudo clichê. Quando a gente fala, tem que fazer atividade física, tem que beber água. E não é substituir, não, né? A gente sabe que tem outros líquidos, mas é água mesmo, gente. Aqui, ó, água, não é isso? É isso aí. E o intestino, né, gente? O intestino, ele precisa de água. Então, se você come bem, usa fibra, mas não ingere água, você vai beber a água do cocô, acredita? Quem não bebe água, bebe água do cocô. Isso aí é Por forte, quê? viu? Gente, não, tem que falar do cocô. Gente, porque o corpo vai reaproveitando aquela Porque o corpo, água ele suja. vai usar a água do cocô para poder fazer as funções. Utiliza-se água para tudo. Cabelo, Enzimas. pele melhora com água, né? Então, se você não bebe água, gente, o cocô vai ficar ressecado e você vai utilizar aquela água ali salobra. Então, por favor, vamos beber água, né? E o intestino que não funciona bem, ou que seja preso, ou que seja muito solto, tem algo de estranho aí. A pessoa tem que observar, né? Fico 5 dias sem ir no banheiro, não é normal. Não é normal. Ou então, tô indo desarranjado durante muitos dias, também não é normal. Não, não é normal. Não é normal porque existe algo que está tendo um desequilíbrio. E aí é quando a gente fala um pouco da disbiose, né? Que é o desequilíbrio das bactérias ali naquela região. Então, a gente precisa identificar o que é que está trazendo dano ali naquela mucosa. Se é um alimento, se é uma intolerância alimentar que está gerando essa disbiose, se é o uso de medicamentos. Então, medicamentos, a automedicação pode gerar isso. Estresse, sono alterado. Então, tudo isso tem que ser identificado, a gente tem que observar para poder tratar esse paciente e ele poder seguir bem. Amei que o rapaz falou, água de coco. Água de coco é eletrólito, gente. Mas, claro, tudo comedido, porque também temos uma quantidade grande, né, de frutose, pensando aí nos pacientes diabéticos, tá? Mas em excesso é sobra. Isso, Tem que tudo ser é equilibrado. equilíbrio. Gil, eles falaram muito aí da questão da saúde, não é só por estética, não, por saúde. Eu acho também que isso é muito importante, pra gente não criar uma padronização da estética, né? Daquilo que a gente falava sobre a questão de rede social, que às vezes uma exigência para ter aquele corpo padrão, mas não é bem por aí. Então, como é que você trabalha isso com suas seguidoras que te olham, que estão ali te seguindo? Você sente que você inspira elas a ter esse corpo real e saudável? Eu acho importante a gente pensar que a comparação deve ser sempre com nós mesmas, né? O quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente já melhorou e que sempre pode melhorar e evoluir. Então, a gente tratar com mais normalização, sem tanta cobrança. E pensar também que o autocuidado não são só coisas grandiosas, metas macros, emagrecer 10 quilos, fazer X esportes. Às vezes é beber uma água, ingerir mais água, é você ter uma noite de sono melhor. Coisas mais simples também, como ler um livro, porque a gente tem que aliar também o corpo com a mente, né? Porque uma mente tranquila, ela vai trabalhar a seu favor,
também no processo de emagrecimento. E traçar as metas pequenas, as micrometas e comemorar cada uma delas, né? Eu corro 5 quilômetros, parece que eu ganhei a Olimpíada. Mas olha, e amanhã... Ai, não consigo correr ainda. Sim, faz o trotezinho, uma caminha e tal, e vai se superando. Vai ter uma periodização ali para você aprender a correr e correr dentro do seu limite em cada etapa até você atingir 5, 10, 15 maratonas. Ai, mas não gosto de correr. Tem outra atividade. Muitas outras. Tem prazer. Ainda mais agora. Muita gente falou de ar livre, né? Então o verão ele convida para essa atividade ao ar livre, né? Curioso que essa questão da corrida, para mim, tem total pertinência temática, porque eu nunca corri nada na minha vida. E aí eu alinhei para que emagrecer também, eu acho que é muito autoconhecimento, né? Para mim funciona muito micrometas e compromisso social. Por isso que eu gosto de compartilhar tanto na internet. Quem não gosta pode compartilhar com amigos, com marido, com família, né? Mas eu acho que quando você faz um compromisso, você se mantém ali na obrigação de cumprir. Então, eu falei assim, me inscrevi na corrida, nunca tinha corrido 100 metros. Falei assim, gente, olha, hoje vou correr em um mês 5 km, vamos comigo nessa. E aí isso me motivou a todo dia ir treinar, porque eu não queria ser a pessoa, tipo assim, desisti, não vou mais não, entendeu? E são metas possíveis, porque... E aí você coloca, é você com você mesmo, e cada dia, maravilha. Dica ótima. Faço muito desafios com meus alunos, ajuda demais, porque aquela que naquele dia tá cansada e usar a desculpa do cansaço para não ir, como a gente fez o desafio e é cobrada ali uma foto ou um vídeo diário daquele desafio, ela não quer ficar para trás. Claro. E aí ela vai mesmo cansada. E quando ela vê que ela conseguiu se impor por conta de um desafio público, gente, eu consegui. Foi mais forte do que a disputa. Aquele orgulho que ela fica de si mesma faz com que ela crie o hábito de fazer exercício. E inspira outra mulher. Demais. É aquela corrente do bem. Exatamente. Você cria uma comunidade, você muda o seu ambiente, que inclusive é com amizades também, né? Você tem uma companhia de treino para lhe puxar. Bom demais. E com a alimentação acontece, porque quando posta um prato bonito, poxa, como foi que você fez? Manda a receita. Então, tem um grupo, né? Eu tenho um grupo de mulheres que eu acompanho também, online, e sempre a gente tem a semana, olha, essa semana vai ser uma estratégia low carb. Semana que vem eu vou querer de vocês uma estratégia, um jejumzinho, vamos tentar. Nutri eu nunca fiz, mas vamos tentar, vamos fazer 12 horas apenas, depois a gente vai evoluindo. Então, cada uma vai fazendo e a gente vai... Nutri eu não sabia que eu poderia conseguir. E aí cada uma vai evoluindo e quando mostra o prato, meu Deus, eu vou comer isso também. E agora vamos voltar ao assunto que a gente já falou aqui, que você já deve ter escutado, essas canetinhas emagrecedoras. Olha só, de acordo com o portal do Dr. Eduardo Henrique, Endocrinologia e Nutrição, as canetas para emagrecer são medicamentos inicialmente desenvolvidos para tratar o diabetes tipo 2, que agem sobre os hormônios intestinais relacionados à sensação de saciedade e ao controle glicêmico, como muito bem Raquel já falou aqui. Existem alguns tipos de canetinhas e elas são preenchidas com substâncias diferentes, gente. São elas. A semaglutida está no Wegovy e no Ozempic, que são os nomes aí que a gente encontra famosos na farmácia. A liraglutida está presente no Saxenda e no Victoza. E a tizepatida é o princípio ativo do Zepbound e do Mounjaro, que é o que ficou bem famoso aí por ter um ganho aí de peso maior. E soubemos também, já está aí circulando nas redes sociais, mais uma outra, que é a retatutida, né? Que ainda não está liberado, mas que está para chegar nessas substâncias. Então, a gente voltando mais um pouquinho nesse assunto, eu queria saber o seguinte, existem malefícios, Raquel, para quem que é indicado? Uma pessoa que quer perder só 5 quilos e uma pessoa que é obesa, todo mundo pode usar as canetinhas? Qual é o critério? Pronto, o critério realmente é identificar que aquele paciente, ele tem uma indicação, né, junto ao índice de massa corporal e também ao excesso de gordura corporal, visceral, exames laboratoriais alterados. Isso tudo é identificado com a equipe médica, né, com endocrinologia principalmente. Tem também a indicação de diversos tipos de medicamentos. Esses medicamentos, cada um tem uma complicação em algumas pacientes e outros não. Então, o que é que o colega médico ele vai observar, né? Na minha rotina e na minha experiência em consultório, eu recebo muitas pacientes que quando nunca utilizaram nenhum tipo de medicamento, alguns colegas eles fazem de maneira mais gradual, começam a utilizar um medicamento que tem um custo menor, né, para o paciente,
Porém, a gente sabe que cada medicamento vai trazer uma resposta. E, com certeza, hoje o Mounjaro, né, é muito promissor porque ele não dá tantas reações ao corpo do paciente. Então, diversos outros os medicamentos como a Saxenda, o Ozempic, eles trazem muito desconforto, como a obstipação, a prisão de ventre, gases, mudanças mesmo de humor no paciente e não tem uma evolução tão boa. Esse paciente ele não consegue chegar ali na meta. Alguns sim, mas na maioria acaba tendo a dificuldade devido às consequências do medicamento. E aí, quando se lançou o Mounjaro, realmente é um medicamento que tem dado muito certo. Os pacientes têm tido poucas complicações, mas quando a gente tem uma equipe, né, multidisciplinar, quando a gente vem intervir junto com a suplementação indicada, o uso dos alimentos específicos, esse paciente ele consegue evoluir muito bem. Então, um mesmo paciente que utilizou o Mounjaro e um outro que também utilizou, eles podem ter diferentes resultados. Quando ele segue tudo direitinho, ele tem um resultado mais eficaz. Perfeito. Quando ele não segue... Gente, a gente teria aqui, é muito assunto. A gente vai ter que ter um outro programa para falar sobre tudo isso que está chegando no final. Mas dá um tempinho ainda para a gente falar sobre mais uma coisinha que eu quero saber aqui, Driele. A pessoa é um medicamento que é inacessível para muita gente, porque ainda é muito caro, né? Então, tem forma de você conseguir um emagrecimento associado à atividade física, outras coisas, mesmo sem o uso das canetinhas emagrecedoras? E eu vou aliar uma outra pergunta também que eu quero te fazer, que é sobre a questão, eu tenho academia. Digamos que a consultoria online, ela funciona, dá para eu treinar de casa? Como é que... Fala aí desses dois temas. Dá sim, dá para treinar de casa. Inclusive, eu tenho muitos alunos que são de fora do país e que moram em lugares muito frios. Então, dá preguiça. A gente mora em Salvador, a gente tem verão o ano todo. As meninas passam, às vezes, 70% do ano debaixo de neve. E aí, dá para treinar em casa. Treino de 20, 30, 40 minutos em casa, com elástico, peso do corpo. Você vai ganhar massa muscular, você vai reduzir gordura e você vai ficar mais saudável, com toda certeza. A questão da canetinha, que algumas pessoas realmente não têm acesso, dá para a gente emagrecer de uma outra forma? Dá sim. Obviamente que uma pessoa que está num sobrepeso, numa obesidade grau 2, vai demorar muito mais do que uma pessoa que está querendo perder 5 quilos. Mas aí também entra o problema de que quem tem o acesso à caneta e quer perder 5 quilos com a caneta. Eu sempre uso a analogia, que é colocar um transatlântico para atravessar um riacho que você pegaria um bote. Perfeito. Então, tem estratégias para cada situação. Por quê? A caneta não vai fazer você perder só gordura, ela vai fazer você perder massa muscular também. E sabemos que temos mais dificuldade que os homens para ganhar massa muscular. Então, se você perde massa muscular nesse processo, para você voltar depois e ganhar o que você às vezes nem tinha muito, é pior. Porque a perda de massa muscular, ela é acentuada, a depender do tipo de estratégia. O Mounjaro é um pouco menos que o Ozempic e a retratutida que está para ser liberada é ainda menor. Mas, por exemplo... O ganho de massa muscular, ele é lento. O ganho de gordura, ele é rápido. Então, o que eu perdi de gordura em um mês, eu reganho em um mês. O que eu perdi de massa muscular em um mês, eu não reganho em um mês. Olha só. E algo importante é esse consumo alimentar de proteína, que eu acho muito importante falar. O paciente, ele não tem fome. Então, até para consumir a proteína, comer o ovo, comer o frango, tomar uma dose de whey... é difícil para ele. Então, é desafiador. Então, como ela disse, eu estava me disciplinando para comer, porque não sente fome. Então, é algo que precisa ser muito bem avaliado, se realmente é necessário utilizar, porque existe esses contrapontos. Perfeito. Né? Gente, chegamos no final, mas eu quero encerrar que cada uma de vocês, de uma frase bem curta, deixe uma dica de milhões. Eu vou começar com você, Gil, para quem está assistindo agora, essa dica de milhões para viver esse verão e o ano inteiro de forma saudável. É difícil dar uma dica para um assunto que o básico funciona tão bem, né? Que é alimentação e exercício. Mas se eu puder contribuir, metas possíveis, que a gente tenha a recompensa do resultado mais rápido, ser tranquila no processo, não se cobra a perfeição, porque é muito difícil a gente manter um alto nível de desempenho
por muito tempo. Então, ser tranquila no processo e curtir também o caminho. Raquel. A dica da Nutri: hidratar, comer proteína, fibras e frutas e vegetais. Não deixar de comer carboidrato, por favor, deixar essa carbofobia e ser feliz. Eu acho que pessoas felizes conseguem chegar a resultados satisfatórios. Perfeito. Driele. Fazer musculação no mínimo 3 vezes na semana vai te ajudar demais. Se conseguir fazer um cardio associado, melhor ainda. Então, vamos fazer musculação de 3 a 4 vezes na semana. Fazer um cardio, uma caminhada, uma bicicleta, uma esteira, mais 3 ou 4 vezes na semana. Juntando a uma alimentação balanceada, não tem erro, o básico funciona. Funciona mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las novamente aqui no próximo Ponto a Ponto Mulher. Obrigada. Sol na pele, leveza na alma, calor no coração. É o modo verão ativado. Então, brilhe. Autora ou autor desconhecidos. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.